Vou puxar essa e a Leti vem com aquela nossa última pergunta, tá, Leti? Mas Ah, a gente queria saber, trocando um pouco de assunto, é, ah, ocorreu aqui no Brasil, né, nos últimos meses, polêmicas envolvendo jogos. E aí uhum. eu queria saber a sua opinião, como a gente pode tratar desse assunto, dessas polêmicas que estão envolvendo jogos, se, enfim, tem alguma relação de jogos com violência ou algum aspecto negativo, porque a gente vem falando, né, do aspecto positivo, mas eu queria entender a sua visão em relação ao tratamento desse assunto, dessas polêmicas que a gente teve aí, e se você acha que existe algum tipo de relação ou não. É, vamos assim, tratar isso com muita consciência. Eu trabalho hoje, eu atuo hoje em algumas comunidades que são extremamente violenta pelo contexto do tráfico e tal. E, assim, então eu estou falando do meu papel de experimental, entendeu? E a maioria desses meus alunos, eles não têm nem possibilidade de jogar um jogo desses que precisaria de uma internet legal, de um computador legal. E eles convivem diariamente com violência inúmeras, entendeu? E de escola ter que fechar por isso e tal. E se você subir lá as comunidades, eles não estão lá jogando games, porque eles não têm condição de fazer isso. Então, nós estamos mexendo em algo que não é real. O outro contexto é isso que a gente está conversando enquanto projeto. A gente precisa realmente tratar esse contexto emocional, cognitivo e físico dessa geração. Porque também, muitas vezes, o menino está ali dentro do jogo com contextos, né? A gente atendeu já contextos até de se cortar, de menino tentativas de suicídio e tal, dentro do projeto. Então, a gente via que o jogo era a válvula de escape. Era onde o menino se sentia amado, respeitado. A gente tem depoimentos lindíssimos, claro que é tudo muito, né? Tem que estar ali mantido e tal. E que, na verdade, era ali que às vezes ele não encontrava aquele apoio do pai, que o pai nunca entendia, que está sempre, você não vai trabalhar, é um cara que só fica jogando, não faz outra coisa e tal. E eu estou falando, assim, dessa realidade e da realidade até de Portugal, que a gente fez atendimentos lá, e, assim, havia alguns conflitos lá também, que é justamente de uma conversa que a gente teve antes. Existe um conflito geracional. Os jogos ainda estão sendo amarrados naquele contexto lá do baralho, que o pai, o avô eram viciados e tal, e deixava, né, um monte de coisas perdidas. A família acabava envolvida em dívidas e tal. Então a gente vem carregando essa herança, né, de aliar o jogo, qualquer jogo, com essa dinâmica e tal. E até aquele cara que fazia aquilo, né, que jogava em excesso lá o baralho, ele estava com outro problema emocional. Não era o jogo em si, porque muita gente jogava o baralho, jogava o tal, e não se perde. E não se perdeu, e não se viciou, e não perdeu as coisas essenciais da família. Então, eu acredito hoje, respondendo assim diretamente, não acredito que tenha a ver. É, senão a gente teria aí outros problemas. E já tem muitas pesquisas mostrando isso, tá? De 100% dos jogos, 3% chegam a esse contexto de se tornar-se viciados, e desses 3%, apenas um chega mesmo no contexto do ápice. Mas quando vai por trás ali, é muito mais do que isso. São famílias desestruturadas, né? E a gente, assim, quando eu começo a ver, eu falei assim, lá vem eles com game de novo, entendeu? Lá vem eles com game de novo. Mas a verdade é essa. Eu não acredito que exista a relação, porque eu estou lidando diretamente em sala de aula com garotos que não gostam de games e também são violentos. É tentar dar uma resposta simples para um problema complexo. Exatamente. É, Jogar para debaixo do tapete, é mais fácil. Uhum. Só Tá. é, só para ilustrar isso aí. Uhum. Teve um período em que, se a gente pegar lá uma pesquisa, em que, se você lê o que continha naquela pesquisa da Secretaria de Educação e Cultura, depois eu posso até passar para vocês o link, eles vão falando exatamente isso.
um objeto muito perigoso que estava chegando na educação, que iria tirar o menino ia parar de ler, ele ia desinteressar por aprender geografia e matemática e tal. Então você vai lendo aquilo tudo, aí no final era o quê? Os HQs, as revistas em quadrinhos, que também, quando chegaram na educação, todo mundo achava que eu tinha que ler aquele livro em preto e branco, senão eu não era um literata, né? Senão eu não estaria aprendendo. Então, assim, quantos garotos aprenderam a gostar de ler? Na verdade, agora, assim, já puxando mesma coisa, eu falo assim, quantos garotos ficaram frustrados quando a escola proibiu a leitura das HQs e deixaram de ser leitores? Tá? Então, hoje que nós perdemos muito isso. Se a gente tivesse aumentado as possibilidades de jogar muitos HQs aí, transformando as histórias, que Dom Casmurro, seja lá o que, em quadrinhos, já que era isso que tinha que ler, por que não? Mas a gente perdeu, na verdade, com isso, quando a gente começa a proibir algo que encantava os jovens. Então, assim, hoje vem de volta aí o games, na mesma batida. Então, nós já tivemos aí queima de livros, né, as fogueiras de livros, um monte de coisa, porque ia mudar a nossa forma de pensar. E o digital vem para isso, para mudar a nossa forma de pensar, interagir e tal. Então, tudo isso que mexe com a sociedade vai incomodar de alguma forma e tem que ter um jeito de retirar. Incomoda. Bom, a gente vai no próximo final. Leti, vamos lá. A gente tem aí uma última pergunta para encerrar. Pode ir. Porque senão a gente vai ficar aqui até sei lá eu quando, porque, enfim, estou apaixonada por você.